professor, sejam todos bem-vindos. Podemos dar início à nossa palestra de hoje. Desejo a todos uma ótima aula. Obrigado, professor. Eu que te agradeço, Elison. Uma boa noite a todos. Antes de tudo, nós vamos, tradicionalmente, passar o vídeo institucional e, em seguida, a gente se prepara para esse bate-papo. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Quero agradecer, primeiramente, a presença de todos vocês para essa noite, onde nós vamos conversar um pouco sobre esse tema que é muito extenso. A gente poderia ficar aqui por dias e horas e a gente talvez não esgotaria o conjunto não só de conhecimento, mas de exemplos que nós temos para tratar da temática do atendimento ao cliente. E nesse caso, a temática específica, nós vamos tratar de conexões, ou seja, o poder que nós temos na mão quando a gente entrega para o cliente algo a mais. Então, o nosso objetivo hoje é falar sobre isso. Eu sei que tem algumas caras conhecidas, já vi alguns nomes aí, mas algumas de vocês podem ainda não me conhecer, né? Eu vou fazer uma breve apresentação sobre quem eu sou, sobre um pouco do meu trabalho e por que que eu estou aqui. A minha formação é em meio ambiente e turismo, eu sou mestre em meio ambiente e turismo, sou consultor palestrante em diversos temas, os principais são inovação, sustentabilidade e o próprio sucesso do cliente. E eu já tenho de caminhada 26 anos de trato com pessoas, tá? Posso dizer que toda a minha caminhada profissional, desde 1999, está atrelada ao trato com pessoas. Portanto, as vivências que eu tenho ainda como estagiário, depois passando para atendente, trabalhei com vendas, trabalhei com pessoas, com gestão de grupos, condução de grupos na natureza, treinamento de equipes para lidar com grupos na natureza, docência há 15 anos, coordenação de cargos de docência. Aqui no IPPE especificamente, eu estou desde o ano passado sempre tratando dessa temática, inclusive com ferramentas de comunicação, como o próprio Instagram, como o próprio YouTube, focado na linguagem para o atendimento. Então, é uma caminhada um pouco, para alguns ainda jovem, mas para mim suficientemente pesada para poder apresentar para vocês uma série de exemplos, e infelizmente mais exemplos negativos que ensinam muito, e quando o assunto é atendimento, os exemplos negativos ensinam mais e os exemplos positivos aparecem menos. E sempre que aparece a gente tem que dar destaque, tá? Então é um combinado que eu queria
fazer com vocês é exatamente esse. Quando vocês encontrarem um bom atendimento, elogie na hora, porque uma pessoa que atende bem dificilmente encontra um cenário positivo para trabalhar, mas ela busca sempre a motivação para fazer isso. E quando a gente solta um elogio para esse bom atendimento, nós estamos motivando essa pessoa para que ela continue a fazer isso. Então já fica aqui o primeiro combinado, o primeiro alerta que nós vamos fazer. E aí, para começo de conversa, quem nunca desistiu de uma compra ou de fechar um negócio após um atendimento ruim? Essa pergunta é tão relevante e nos últimos anos eu confesso para vocês que, como trabalho com isso, como ajudo pessoas, empreendedores e empresas com o assunto do atendimento, quando eu me transformo num cliente e eu estou saindo para o mercado para poder ter esse contato direto com o atendimento, eu juro para vocês que eu faço uma meditação, tá? Não é aquela respirada, não é ficar 10 minutos, mas eu faço uma preparação, por quê, gente? Para eu não me frustrar. Então, percebam, isso é muito negativo. Quando eu saio de casa me preparando para não me frustrar, é porque eu entendo que o atendimento lá fora não vai bem. E se o atendimento não vai bem, é porque tem muita coisa errada. Agora, isso é um campo cheio de oportunidade para quem sabe enxergar o atendimento como uma porta imensa para captar novos clientes. E é disso que nós vamos tratar hoje. Então, antes de tudo, eu queria passar aqui a estrutura do conteúdo que eu preparei para conversar com vocês. Então, tem essa parte introdutória. Depois eu já vou passar para vocês um pouco do que é o atendimento excepcional e por que um pouco. Atendimento excepcional é um conjunto de fatores, então não dá para a gente abordar tudo hoje, mas eu trouxe aquilo que é de principal, aquilo que vocês podem utilizar de imediato para poder já começar a fazer esse atendimento funcionar no negócio de vocês, na atividade de vocês. Por que que eu devo investir nisso? Eu vou responder essa pergunta, é o item 3 que eu preparei. Vou trazer também alguns exemplos e casos reais para mostrar para vocês que, assim como a gente tem um conjunto de experiências negativas por um lado, existem empresas que já aprenderam a fazer e que estão ganhando espaço, estão ganhando terreno e estão ensinando, dando exemplo de como fazer, né? Também trouxe para hoje algumas estratégias práticas para que vocês terminem a noite anotando e com a cabeça cheia de ideias para começar o dia amanhã. É muito importante também aprender a lidar com as críticas e as reclamações, fazendo com que elas se tornem degraus para que vocês caminhem e não se desmotivem, né? Vou falar também dessa construção de relacionamentos, que é um dos pontos-chave para a gente ter um atendimento excepcional, e vou deixar para vocês também um plano de ação, ou seja, além de um bate-papo, vou trazer conselhos muito práticos e valiosos. Então, presta atenção em cada detalhe. Se tiver uma pergunta, anota, porque a gente vai separar um tempinho também lá no final para responder a tudo isso. E se eu não conseguir responder a tudo, vocês podem pegar os contatos do IPPE e passar essas perguntas para serem respondidas posteriormente. Combinado? Feito isso, mostrado o roteiro, eu queria começar dizendo aquilo que eu sempre falo para as pessoas. O atendimento não é só focado em negócio, ele não é só focado naquilo que eu vendo, no dinheiro que eu quero ganhar, na oportunidade que eu estou buscando com aquilo que eu trabalho, tá? O atendimento, gente, é para todos. Então, se tem uma coisa que a gente pode começar a praticar, é o atendimento focado na nossa vida. A nossa relação com os nossos parentes, por exemplo, os pais atendem aos filhos. E eu falo com vocês que atender a um filho, eu já sou pai, eu tenho um casal de filhos, né?
Atender a esse tipo de cliente nos ensina muito, porque além do crescimento, você tem um cliente praticamente sem manual. Não dá para estudar esse público, não dá para estudar o filho para entender que demanda que ele terá, quando que ele vai mudar. E aí, à medida em que esse tempo vai passando, que eles vão crescendo, as demandas vão ficando diferentes e eu permaneço tendo que ter uma excelência e tendo que ter uma capacidade de escuta muito grande para poder gerar uma experiência satisfatória, pelo menos para eles. Então, essa relação com os meus filhos me ensina muito para lidar com os meus clientes. Um síndico, gente, também atende aos seus condôminos. Então, não é um negócio em si, mas é um atendimento. Carece de trato, carece de preparação. O professor também atende aos alunos. Então, eu sempre disse, né, enquanto professor, enquanto em sala de aula, que eu tinha que ter uma preparação, afinal de contas, ali numa turma de 30, 40, eu tenho uma diversidade muito grande de público e eu tenho que conseguir atender a todos, carece de preparação. E aí a gente pode citar outros exemplos. O policial atende ao cidadão, e aí quando a gente fala de cidadão, a região metropolitana de Belo Horizonte são 3 milhões de habitantes. Então imagina atender a 3 milhões de clientes com demandas diferentes, com urgências diferentes. É preciso preparo. O vizinho, o bom vizinho, atende a outro vizinho, cria-se uma rede de vizinhos, não é mesmo? Então, olha só, antes de falar de atendimento focado em negócio, o atendimento é para todos. Então, vocês podem praticar isso o tempo inteiro nas relações sociais, nas relações de vida que vocês têm, e depois pensar, pegar aquelas questões que vocês trabalharam com a sua rede e aplicar nos seus negócios. Isso deixa tudo muito mais leve, dá muito mais substância para que vocês apliquem isso no dia a dia. Por quê? Nos nossos negócios nós temos clientes específicos e por isso mesmo você tem um perfil mais fácil de planejar, de lidar, você tem uma linguagem própria para poder tratar com essas pessoas, então é muito mais fácil. Mas guarda essa frase: o atendimento é para todos. E quando a gente para refletir sobre a nossa qualidade hoje de relação com as pessoas, pensa junto comigo, a pandemia dificultou ou não dificultou a nossa relação? As pessoas estão mais individualistas, pelo menos é uma percepção que eu tenho. E muitas outras pessoas que atuam comigo, que estão comigo no dia a dia, também têm essa percepção. Então, por que não pensar numa relação com as pessoas que me aproxima delas, que me dá mais substância para capturar diante delas um comportamento da minha parte que pode servir para eu aplicar no meu negócio? Não é interessante pensar nisso? Então a gente vai junto. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Tá todo mundo chegando. Boa noite aos que estão chegando por agora. Sejam bem-vindos. Estamos ainda na introdução e vamos juntos até o final. E aí, olha só, o atendimento é para todos. E aí vamos falar das oportunidades. Se fosse o atendimento, gente, sempre excepcional, a gente não teria espaço para melhorar. Então nós temos que sempre que pensar essas ameaças, esses cenários tidos como cenários negativos, temos que pensar isso como oportunidade. Porque o espaço de um atendimento ruim é que gera o desequilíbrio que vai te dar oportunidade para entrar nessa lacuna e atender aquele cliente que está decepcionado por não ter encontrado alguém que o entenda, que o escute. Falei duas palavras importantes: entendimento e escuta. Então veja bem, se nós tivéssemos um atendimento excepcional, nós também teríamos um prejuízo menor entre as duas partes envolvidas. Quais são as partes? O cliente e quem o atende. Então, paremos para pensar. Vamos pensar juntos. O desequilíbrio de um atendimento que às vezes não apresenta um cenário satisfatório
É a oportunidade que você precisa para ganhar terreno, tá? E aí, quando a gente pensa que nessas relações que a gente está criando com as pessoas, no caso do seu negócio, entra o quesito dinheiro, entra a relação monetária, esse contexto fica ainda mais complexo. E por quê? Dependendo da atividade que você pratica, principalmente se você é um prestador de serviço, o cliente vai fazer aquela, ou vai tentar fazer aquela comparação. E ele vai tentar comparar de forma objetiva, do tipo, quanto custa esta caneta? Né? Quanto custa uma caneta? Então ele sabe, poxa, essa caneta custa R$ 10, ele tem objetivamente critérios para analisar a cor, o tamanho, a marca, a durabilidade. No caso da prestação do serviço, não. É subjetivo, porque o serviço pode aparentemente valer muito para ele, ou pode não valer nada, ou valer pouco. Então, entra aí uma relação mais complexa para gerenciar. E nós estamos falando aqui especificamente de um atendimento, então, que vai estar atrelado à sua atividade, ao seu ganho, aquilo que você gera, né, para as pessoas, aquilo que você está preparado para entregar para elas. E aí que está, então, o mote principal, o foco da nossa conversa hoje. A gente falou que o atendimento é para todos, mas quando se trata de dinheiro, quando se trata de análise, isso vai ficando um pouquinho mais complexo. Então vamos tentar descomplicar, vamos começar a descomplicar. E eu quero começar falando o seguinte: por que que a maioria não faz um atendimento de qualidade? Por que que a maioria não se compromete com um atendimento bom? Gente, porque a excelência requer muito comprometimento. E o comprometimento é acordar no horário, chegar no horário, se dedicar, escutar, entregar, apresentar, preparar. Então pensa comigo, eu vou prestar um serviço. Eu tenho que me dedicar a atender, a ouvir, preparar um orçamento para essa pessoa, entregar um orçamento, conversar com ela para ver se ela entendeu esse orçamento, tirar todas as dúvidas dessa pessoa. Então isso requer comprometimento. Eu não faço isso se eu for uma pessoa largada, se eu não estou nem aí para o meu cliente. E pensem bem, algo que a gente não falou até agora. Quando a gente vende alguma coisa e alguém compra, não é o contrário, não é porque você vende que ele está comprando. Ele está comprando porque você entrega aquilo que ele necessita. Então, do cliente é que parte a necessidade e é dali que nós temos que agarrar as nossas oportunidades. Então, não fosse o cliente, você não teria sua receita. Você não teria sua venda, seja de serviço ou de produto. Então, o mínimo que eu posso fazer é me comprometer com o seu, né, com o meu cliente. Então, veja, é diretamente proporcional. Quanto mais eu me dedico ao meu cliente, mais retorno eu tenho. E dedicar não é pura e simplesmente estar disponível para vender, mas é ouvir e entregar de volta. Entregar de volta o que você quer? Não, o que ele pediu, o que ele deseja. Poxa, Fábio, então é um pouco de uma relação entre um rei e um súdito? Sim. O cliente, eu brinco sempre, o cliente é um rei, o cliente é uma rainha. É ele quem manda. O dinheiro está com ele, o poder está com ele. Poxa, Fábio, então tem que ser submisso? Não, a gente vai falar sobre isso lá na frente. Mas você tem que entender que o rei, ele quer o melhor. Nós não estamos falando de egoísmo, né? Mas nós estamos falando de realeza mesmo, nós estamos falando de excelência, de valor, né? E aí entra aquele cenário que eu estava abordando. Por que que a maioria não faz? Porque dentro de um contexto atual, nós estamos mais egoístas, inclusive quem está atendendo. Então eu parei de observar o cliente, eu parei de escutar o cliente, eu parei de atender ao cliente e estou simplesmente num piloto automático, querendo que a receita chegue para eu pagar as minhas contas e ter
a minha sobra e meu lucro. E quando eu estou falando isso, eu estou sendo generalista, tá, gente? Obviamente, eu sei que muitos de vocês não estão nesse modo egoísta, não estão nesse modo automático. Eu estou dizendo de um mercado viciado que não se compromete, que olha para si mesmo e está querendo só a vantagem, né? E não quer aquela seta de mão dupla, né? De dupla troca, eu entrego e aí eu acabo recebendo. E nesse contexto, o cliente está mais egoísta, o atendimento está mais egoísta. Então, veja bem, eu estou falando de duas coisas que estão se distanciando. Olha, mais uma oportunidade. Se você sabe que a grande maioria se distancia, então você tem que se aproximar, porque aí você se aproximando, você tem mais oportunidade, certo? E diante desse cenário que já não é fácil, porque nós estamos falando da cabeça, né? Nós estamos falando do psicológico. A tecnologia e a internet está facilitando o nosso distanciamento. Então veja bem, nós estamos agora fazendo um bate-papo aqui à distância. Cada um está sentado ou deitado ou de pé, cada um está numa localidade e, portanto, hoje isso é um cenário viável ou possível para um relacionamento com o cliente. E cá para nós, eu, Fábio, particularmente prefiro o olho no olho, pegar na mão, cumprimentar, ver o tom de voz, rabiscar um papel junto com o cliente, mostrar para o cliente aquilo que eu estou vendendo, aquilo que eu quero vender. Por quê? É a aproximação. Lembra, a gente está falando de conexão, a gente precisa criar conexão. Ô, Fábio, mas isso aqui não deixa de ser uma conexão, você está falando com a gente virtual. Isso me permite falar com mais pessoas, me permite talvez pegar esse conteúdo e gravar para que ele vá para mais pessoas, mas quando nós estamos falando de atendimento, eu preciso de personalização. E a tecnologia hoje faz o que com a gente? Ô fulano, não, hoje eu não vou, eu te mando uma mensagem pelo WhatsApp. Ou então você manda uma mensagem e não é respondido. Por quê? Porque ele está atendendo outro cliente, por outro meio, de uma outra forma. Então a gente tem um distanciamento. E nós temos uma característica muito comum entre alguns empreendedores, que é o, ele se isola. Por quê? Ele se isola porque ele não encontra fora, seja na família, seja na vizinhança, alguém que o apoie. Gente, foram inúmeras vezes, dentre as várias oportunidades pessoais, tanto prestando consultoria aí no IPPE, quanto nas oficinas, que alguns dos alunos relataram o seguinte: olha, professor, na minha família eu não tenho apoio. Olha, professor, ninguém está comigo. É muito comum, e ainda bem que existe o IPPE, porque aí sim o IPPE é um grande parceiro. Né? Inclusive, eu estou com muita saudade dos encontros presenciais, né, lá no IPPE. Estou, por motivos pessoais, com a agenda muito cheia. Então, hoje eu estou muito feliz de estar aqui podendo falar, mas estou sentindo saudade de todos, dos colaboradores, dos alunos. Por quê? Porque é isso que alimenta o meu atendimento. A minha forma de construir o meu atendimento está nas relações, nas trocas que eu tenho com aqueles que estão ali porque gostam da forma que eu entrego para eles uma solução, certo? Então pensa nisso. A maioria não faz porque não é fácil fazer. Se fosse fácil, todo mundo faria. Não é assim? Eu brinco sempre, gente, olha só, vamos por aqui, o caminho é mais difícil. Ô professor, mas é mais difícil, eu não consigo. Porque é mais difícil? É difícil, mas quando você conseguir, você vai estar na frente da grande maioria. E é por isso que o atendimento excepcional não existe em qualquer esquina. Ô Fábio, mas compensa mesmo fazer esse tal atendimento excepcional? Porque você está defendendo aí, falando de relação, falando de forma subjetiva, falando de tecnologia. Então eu vou trazer números, gente, porque o que convence a gente às vezes de que as coisas podem dar certo são os números.
Então veja bem, segundo números de pesquisas internacionais recentes, feitas agora em 2023, 86% dos clientes estão dispostos a pagar mais por um bom atendimento, o que significa que ele deixa de pagar barato, mais barato, para ele ser bem atendido pagando um pouco mais caro. Lógico que a gente vai preferir. E sabe por quê? O atendimento barato não compensa. E não compensa porque geralmente quem gosta de cobrar um preço baixo, ele não tem fidelidade em relação ao cliente, ele tem fidelidade ao dinheiro do cliente. Então o cliente percebe isso. Quando eu falo que o cliente é rei, é porque ele tem essa percepção. Gente, a época do cliente bobo foi quando Henry Ford vendia carro. Eu estou falando dos anos 40, dos anos 50, onde a gente tinha pouca concorrência e pouca inovação. Hoje eu tenho muita concorrência, muita inovação, muita disponibilidade de solução e automaticamente com o cliente tendo todas essas opções e tendo tecnologia na mão, tendo a condição de pesquisar, o que que ele faz? Ele busca a informação e vai atrás daquilo que é bom para ele. E, obviamente, ele está disposto a pagar um pouco mais por isso. E aí vem outro dado importante que, pessoal, esse dado eu tenho monitorado há cerca de 15 anos, ele permanece o mesmo. Então, veja bem, apesar de tecnologia, de internet, de mudança nas relações, esse número não mudou. 7 em cada 10 clientes insatisfeitos vão correndo para a concorrência porque foram mal atendidos. Pensa bem comigo. Numa loja, vamos pensar numa loja, tá? Que atende aí a 100 clientes por dia, se ela atender mal, ela vai perder 70 clientes ao dia. Então, haja cliente para essa loja se sustentar no mercado. Esse número de 7 em cada 10, repito, não muda há cerca de 15 anos, o que significa que nós temos então uma falta de desenvolvimento, uma falta de crescimento nesse atendimento que é excepcional. Portanto, olha o campo de oportunidade que todos vocês têm nas mãos. Fazendo diferente, mais do que os outros fazem, vocês vão sair sempre na frente, tá? Então isso é um fato. Agora, Fábio, o que que é esse tal de atendimento excepcional? Dá pra gente uma ideia. E é isso que eu vou fazer. Vou trazer para vocês uma breve ideia do que é o atendimento excepcional. Por quê? Assim como nós temos uma diferença muito grande entre produtos, né? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu tô com um fone na cabeça, mas aqui tem um outro fone e automaticamente eu tenho aqui também uma caneta. São dois produtos completamente diferentes, com preços diferentes para funções diferentes. E a mesma forma funciona com serviços. Então, se eu tenho tanta diferença entre produtos e serviços, o atendimento excepcional vai mudar logicamente, entre uma coisa e outra, tá? Mas no geral, o atendimento excepcional é aquele que surpreende e que, além de surpreender, ele cria um vínculo emocional com o cliente. Então pensa lá, não é fazer o mesmo e só atender aquilo que é para atender, é ir além. E aí eu vou trazer esse exemplo, olha. Imagine que você um dia foi ao banco, né? Pagou sua conta e você estava acompanhado, por exemplo, por um sobrinho, ok? E aí, quando você retorna a esse banco, somente com a expectativa de pagar uma conta ou de resolver o problema de um financiamento ou dar entrada em algum processo lá no banco, porque hoje até isso acontece pouco, a gente vai menos presencialmente ao banco, não é verdade? Então imagina que você voltou a esse banco com o seu sobrinho de novo. Aliás, repito, você voltou ao banco, mas sem o seu sobrinho. E aí a pessoa que te atende falou: Oi, tudo bem? Como vai? Cadê o seu sobrinho? E ele, peraí, né? Você se espanta nesse momento. Mas peraí,
Como assim, meu sobrinho? Não, porque da outra vez que o senhor esteve aqui, o senhor veio com seu sobrinho, ele tá bem? A gente percebeu a diferença entre um atendimento comum, que é você chega, paga a conta, agradece e vai embora. Ninguém fala nada. A diferença do atendimento que cria relacionamento, a pessoa chega, cumprimenta, te chama pelo nome e fala: Cadê o seu sobrinho? Ele não veio? O que que aconteceu com ele? Isso é relacionamento, isso é prestar atenção, isso é focar no detalhe. Poucas pessoas fazem isso. E eu vou trazer, a gente vai falar de alguns outros exemplos que nos ensinam o que é o atendimento excepcional. Agora, o mais importante, eu não construo um atendimento como esse do dia para a noite. Como eu disse, eu venho trabalhando a minha forma de atender todo dia. E o mais importante é que, com 26 anos de experiência de lida com pessoas, eu não parei de me aperfeiçoar e não pretendo fazer isso. Eu continuo tão focado no cliente quanto eu estava há 26 anos atrás e continuo correndo atrás de ferramentas para entregar um pouco mais para esse cliente, porque eu penso que eu não posso ficar só naquilo que eu entregava há 10 anos atrás, ok? Então comecem, tá? Não deixa a peteca cair. E aí tem alguns pilares que vocês podem então se amarrar, podem até anotar aí, ou podem guardar, e que eles compõem o atendimento excepcional. Um desses pilares se chama empatia. E aí que tá, eu comecei por ele de forma proposital. Já que pós-pandemia a gente tem esse movimento de uma sociedade um pouco mais introvertida ou talvez até superficial, a empatia é a capacidade de olhar para o outro, entendendo a dor dele, se colocando no lugar dele, tentando se conectar com ele. Poucas pessoas fazem isso. Hoje eu vivenciei uma experiência que, mais uma vez, eu já sabia que aconteceria isso. Eu ganhei uma roupa de presente, entrei numa loja porque o tamanho não era menor do que o que eu uso e fui trocar. E eu disse para a pessoa assim: Olha, eu só vim trocar o tamanho, não quero nem olhar, a mesma cor, adorei a blusa, quero trocar. Essa pessoa não deu a mínima para mim. E por quê, pessoal? Porque ela pensa o seguinte: isso aí é o vendedor. A diferença entre o vendedor e quem atende. A diferença de um atendimento normal e o atendimento excepcional. Então, atendimento normal, o que pensa? Esse cara só veio trocar. Dali eu não tiro comissão. Então, eu não preciso me dedicar. Esse é o atendimento normal. Como seria o atendimento excepcional nesse caso, Fábio? Meu amigo, pois não, deixa eu ver se eu tenho dessa camisa. Infelizmente, esse modelo, esse tamanho eu não tenho, mas existe alguma outra que possa lhe servir? Eu posso te mostrar as opções, ou o senhor quer rodar a loja, observar? E por que fazer isso, gente? Porque por mais que seja uma troca, se eu procurei entender a dor do meu cliente, ele vai marcar, ele vai pegar aquela experiência, guardar e ele vai voltar numa outra oportunidade. Nessa outra oportunidade, ele vai comprar comigo. Fábio, isso funciona mesmo? Funciona. Funciona porque eu já fiz isso muitas vezes para poder testar e o retorno foi sempre positivo. E eu aprendi isso muito cedo, gente, em 2003. Então pensa, nós estamos falando de 20, mais de 20 anos atrás. Em 2003, eu trabalhei numa agência de viagens e o primeiro recado que o dono dela me falava era o seguinte: por mais que eu não tenha aqui a solução para o cliente, nós atendemos todo mundo. E aquilo ali no começo me soou uma loucura. Não é possível, a gente não pode atender todo mundo. Eu não entendi o que ele falava. Até que chegou uma oportunidade de mostrar isso. Então entra um cliente e me pede uma pousada numa determinada cidade onde eu não tinha como prestar esse serviço porque eu não tinha parceria com a pousada. O que que o meu gerente me falou? Fábio,
Você vai anotar para ele, vai abrir o guia, vai anotar o telefone de 3 pousadas dessa cidade, vai entregar para ele e vai ensinar o caminho para que ele faça as reservas. Esse cliente ficou tão feliz que 3 meses depois ele voltou e comprou uma viagem com a gente. Então é um dos casos, dos vários que eu já fiz, isso então aprendendo de 20 anos mais ou menos para cá, e a gente vem aperfeiçoando. Então aí está a diferença, a empatia. Olha para o cliente. Qual que é a dor dele? Poxa, eu quero trocar minha camisa. Troca a camisa. Entenda a dor, né? Faça por ele. Aí vem um outro parâmetro hoje que, apesar de nós termos a tecnologia, a conectividade, uma infinidade de opções, ainda tem atendente que é lento e ineficaz para solucionar um determinado problema. Então eu preciso ser ágil, eu preciso ser assertivo. Agilidade é diferente de pressa. Assertivo é diferente de frio, tá? Então nós estamos falando de objetividade, de solução. Então esses também são ingredientes importantes para a gente gerar um atendimento de qualidade. E aí vem o quesito importante que eu citei no exemplo do banco, né? O gatilho importante que é a personalização. Ô Fábio, como é que eu vou personalizar eu vendo pão de queijo? Não é porque você vende pão de queijo que você não pode, por exemplo, criar vínculo com seus clientes e conversando com eles, entendendo por que que eles compram seu pão de queijo, em que ocasião, se o gatilho é gula, se o gatilho é porque gosta de tomar café, se o gatilho é saudosismo por causa do passado, de uma conexão com um parente. Mas você pode gerar essa proximidade com eles, essa conversa com eles, se você se aproximar. Então personaliza, tenta anotar o nome, descobre o aniversário, do que gostam, do que não gostam. Gosta do pão de queijo mais para cru, aquele macio, gosta dele mais torradinho, crocante, não importa, né? Busque essa conexão. Aí o outro pilar é a proatividade. Antecipe a necessidade do cliente. Fábio, como que eu faço isso? Observando o seu cliente, vigiando, entendendo a demanda dele, porque aí no tempo dele você vai acertar e vai entregar alguma coisa que ele não esperava. E aí é a surpresa, é aquilo que te aproxima, que vai pouco a pouco te conectando com o seu cliente. E aí vem uma questão muito importante que eu sempre falo: cultura interna. Como é que você tem trabalhado você? Eu até fiz um artigo, publiquei essa semana sobre isso. Nas empresas, nas grandes empresas, existe um departamento, uma área que cuida de um assunto importante chamado endomarketing, que é cuidar da equipe, do cliente interno. Toda empresa, né, que se preze, quando ela monta a equipe, ela está entregando um salário, está entregando benefício, está entregando um ambiente, está entregando um espaço. E ela faz isso para quê? Para agradar esse colaborador, para que ele produza muito bem, para que eles estejam engajados e aí os resultados dela cresçam. Só que foca no empreendedor individual, em você, empreendedor, num profissional autônomo. Você não tem um departamento que vai investir em você. Você é a sua equipe. Eu brinco muito do termo eu-equipe. Não é assim? Você está muito sozinho, você está muito individual, e aí você acaba não criando uma cultura interna. E aí eu falo para muitos, principalmente aqueles que são prestadores de serviço, que você tem que cuidar de você, você tem que cuidar da sua cabeça, você tem que ter horário para descansar, horário para dormir, um dia para se qualificar, o outro dia para você aprender a lidar com uma ferramenta nova. Você tem que se mimar, você tem que se premiar, você tem que comemorar suas pequenas vitórias, criar uma cultura interna. E lembra que eu falei que o cliente é rei? O cliente é rei, mas você pode mostrar claramente quais são os seus limites. Como?
quando você vai tratar com o seu cliente, você diz: eu vendo isso, as condições são essas, eu te respeito aqui, você me respeita ali. Isso também tem uma cultura interna, né? Então diz muito sobre o seu discurso, a sua forma de trabalhar, aquilo que você pode, aquilo que você não pode, seus limites. Então esses cinco pilares, na verdade, eles te ajudam a criar um atendimento excepcional e todos eles, reparem, carece de prática, de alimento diário, né? De você semear, de você regar, de você cuidar, de não parar. E aí vem uma palavra que eu carrego muito comigo: a vida é mudança. E se a vida é mudança, você tem que mudar os seus pilares diariamente. Você tem que se questionar diariamente para você entregar cada vez mais, de uma forma cada vez melhor, tá? Pessoal, estou falando rápido, se eu estiver falando rápido, me freia, tá? Porque às vezes eu empolgo aqui, engato uma quinta marcha e acelero. Deixa eu molhar a palavra aqui. E aí, para trazer mais números, eu gosto muito de falar da matemática do atendimento ruim para mostrar para vocês mais uma vez que se você não investir naquilo que é excepcional, você vai acabar entrando num espiral para baixo. Vai te carregar para baixo. Então, quero que vocês acompanhem comigo. Se alguém tiver dúvida, levanta a mão e fala: freia, porque eu não entendi, tá? Eu vou trazer algumas informações também que são do empreendedorismo brasileiro e que estão, tá, dentre as estatísticas. Se errar um pouco para cima, um pouco para baixo, é literalmente pouco, tá? Então é isso. Então veja bem. Eu falei lá na frente que 7 em cada 10 clientes troca de empresa, troca de marca, troca de profissional quando o atendimento é ruim, né? Isso aí vocês já guardaram. Agora, olha essa informação que é uma estatística também que acompanha essa primeira que eu falei. Tem quase 15 anos que é igual. Quando você perde, gente, 10 clientes por causa do mau atendimento, daquele atendimento que não fideliza, apenas uma pessoa vai voltar para conversar com você e explicar o que aconteceu. Ô Fábio, por que que isso é muito grave? Gente, vamos pensar em você no seu dia a dia tentando fazer receita, tentando se firmar dentro do seu negócio. Aí seu atendimento não está legal, você não enxergou isso e você começa a perder 10 clientes por mês, ok? E desses 10, apenas um chega para você para poder falar: olha, Fábio, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, eu queria te dizer isso e tal, e você escuta, mas não assimila, e aí deixa de pegar essa informação e continua a sua caminhada. Então, vamos lá. Sabe aquelas pesquisas que acontecem do Ibope, não sei lá das quantas, todas essas empresas? Gente, uma pesquisa para ela ter fidelidade para o dado funcionar, ela precisa ter uma margem de confiança acima de 90%, acima de 92%, para ser mais preciso. Com essa história, quando um cliente volta só para falar com você, você tem uma margem de segurança de 10%. Ou seja, nada. Quando um cliente só volta para conversar com você, você tem nada de informação para descobrir o problema do seu atendimento. Então isso é muito grave. E isso é uma realidade. Por quê, Fábio? Que só volta um. Me explica. Só volta um porque os outros 9, eles não querem nem conversa. De cara, eles já foram para a concorrência. Eles querem, literalmente, outro para resolver o problema, porque eles acham que não vai valer a pena conversar com você. Então, olha a ameaça. Quando você atende mal, o cliente simplesmente vai fugir. Tá? E se você não souber ouvir, a gente vai falar ainda de reclamação hoje. Espera um pouquinho aí que se você está ansioso ou ansiosa, a gente ainda vai falar da importância da reclamação e como lidar com ela. Então veja bem, se volta um e você não escuta direito o que ele falou, é muito provável
que você vai ter um problemão, uma vez que você não tem informação e você não escuta essa informação para poder melhorar aquilo que você precisa melhorar. Então veja bem, um voltou para conversar com você. E aí restaram 9. Gente, esses desses 9, oito, oito deles vão embora, vão fugir, não vão te falar nada, e eles vão começar a fazer fofoca para as pessoas que estão próximas dele. E aí vem um dado importante. Em média, uma pessoa insatisfeita com o atendimento conta para até outras 9 pessoas que o atendimento não foi legal. Então essa fofoca cresceu. Lembra daquela frase? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, 8 vezes 9, anota aí que daqui a pouco nós vamos fazer matemática, tá? Olha o prejuízo que você não vai tomar. Então vamos lá. 10 fugiram porque foram mal atendidos. Um voltou para conversar com você. Então ele tem ainda a esperança de reatar a relação. Os outros 9, 8 não te falaram nada, foram embora e foram fazer fofoca. Cada um dos 8 fez fofoca para mais 9 pessoas. E aqui tem um parênteses importante. Presta atenção. Essa fofoca não é a fofoca do Zap, não é a fofoca do Instagram, nem do e-mail, nem do Reclame Aqui. É a fofoca boca a boca. É aquela rodinha de conversa, é aquele evento, sabe? É o falar. Porque se eu for contabilizar a internet, o efeito negativo ele explode. Nós não vamos falar disso aqui, mas só para vocês entenderem a gravidade, ok? Então veja bem, 8 fizeram a fofoquinha pequena. O Fábio sobrou um, porque um voltou para conversar com você, 8 fugiram sem falar nada e foram fazer fofoca e sobrou um. Gente, esse último que sobrou, sozinho, em média, ele vai fazer fofoca para outros 20. Anotaram aí, então? Vamos fazer matemática agora para a gente ver o efeito negativo, a matemática negativa do atendimento ruim fazendo força em cima do seu negócio. 10 clientes perdidos pelo atendimento ruim vão gerar outros 72, lembra? 8, cada um contou para 9, então 8 vezes 9, 72. Então 10 que fugiram, mais 72 que ficaram sabendo, com uma fofoquinha leve, mais os 20 que ficaram sabendo pelo fofoqueiro maior que contou para mais pessoas. Resultado: quando você atende mal a 10 pessoas, em média, você vai deixar de atender 102 pessoas. Multiplica por 10. Cada cliente que você perde para o atendimento ruim, você multiplica essa informação por 10. Esse é o efeito, o primeiro efeito negativo de quando você tem, ou de quando você esquece de ser excepcional com seu cliente. Agora eu quero assustar um pouquinho mais e eu vou brincar com vocês aí de colocar um valor. Eu vou colocar matemática para poder esquentar a cabeça de vocês. Vamos fazer um exercício de imaginação, todos nós? Imagine então que dentro do seu atendimento ruim, não estou desejando isso para vocês, pelo contrário, né? Mas imagine que eu aqui estou tendo uma fuga de 10 clientes por mês por causa do meu atendimento negativo. Pausa para água, que senão a voz vai parar. Então, perdi 10 clientes, estou perdendo 10 clientes por mês. Agora imagina, e aí você pode fazer a mesma reflexão, que cada atendimento meu gera R$ 100 de venda. Então, ticket médio de R$ 100, o famoso ticket médio. Estou perdendo 10 clientes por mês, meu ticket médio é 100. Aí você vai falar, então, Fábio, tá tranquilo, você está perdendo, deixando de ganhar R$ 1.000 por mês. Primeiro que R$ 1.000 é dinheiro, né, gente? Ainda com inflação, ainda com a carestia de alguma coisa ou outra, R$ 1.000 é dinheiro. E eu não estou perdendo só 1.000, não. Porque lembra da conta?
Se eu perco 10 porque eu estou atendendo mal, eu deixo de atender a 102 pessoas. Então, eu não estou tendo um prejuízo de 1.000. Eu tenho que multiplicar 102 por 100. Então, a minha perda potencial aí nessa brincadeira é de R$ 10.200 por mês. São clientes que estão deixando de me procurar para comprar o meu produto ou comprar o meu serviço porque receberam a informação de que meu atendimento não é legal. Percebeu então o impacto negativo, a matemática ruim que você potencialmente pode adicionar ao seu negócio se você esquecer de ser excepcional? Se você não se dedicar a um atendimento de qualidade, tá? Se as redes, se a internet te alcançar, pode ficar ainda pior. Então, qual que é a moral da história? O atendimento excepcional compensa ou não compensa? Gente, compensa sim. O Philip Kotler, que é o pai do marketing e que é uma pessoa, né, ele é vivo ainda, ele contribui demais para o atendimento ao cliente quando ele fala com propriedade das ferramentas de marketing que a gente pode utilizar para isso. Ele já fez um estudo e ele afirma que custa até 7 vezes mais caro para conquistar um cliente novo do que manter o cliente que você já tem com você. Aliás, pensa, o cliente já está ali. Você pode alimentar essa relação. Só que aí você opta por não prestar atenção na relação e perde esse cliente. Olha o esforço gigantesco que você vai ter que fazer para atrair novos clientes, uma vez que a fofoca já está girando em torno do seu negócio, da sua imagem. Então você tende a ter uma dificuldade grande. E como a gente já colocou, por matemática, um cliente perdido tende a multiplicar o seu prejuízo por 10. Agora veja no raciocínio inverso. Quando você tem um cliente fiel, ele vai te indicar, mesmo que seja a conta gotas, para outros clientes, e eles não vão te cobrar por isso. Tem até redes de networking funcionando, Brasil afora, apontando que o melhor caminho para você gerar uma receita, vendas e fidelizar é a indicação qualificada. E o que que é uma indicação qualificada? É eu perguntar para você, escuta, você conhece um bom profissional? Alguém que seja comprometido, alguém que entregue algo de qualidade? E aí você me diz, não, eu sei, o profissional X, ele cobra um preço assim, mas ele é pontual, ele é uma pessoa tranquila, ele não deixa sujeira na sua casa, ele é discreto. Percebe? Então, ao investir no atendimento, o que você faz é aumentar a sua receita potencial. Você está abrindo, escancarando a porta do seu negócio, a janela que você tem para o mundo, o seu letreiro, ele está ficando mais brilhante quando você olha para o atendimento e entrega ele de uma forma mais qualificada. Percebe? Ô Fábio, agora então me fala aí de mais exemplos. Quem faz isso hoje e faz bem? Gente, eu trago um só, porque tem vários exemplos de uma empresa grande, que é um dos parceiros aqui do IPPE, que é o Nubank, tá? Até apareceu aí, ele aparece nos nossos slides, aparece no vídeo, e eu não trouxe por causa disso, que ele é parceiro, eu trouxe porque ele sabe o que faz com atendimento. E aí tá pequenininho na tela, eu vou fazer questão de ler isso que aconteceu para vocês entenderem como é que a Nubank trata o cliente. Olha só, alguém fez contato virtual com a Nubank, então eu coloquei aqui o print do chat para vocês aí na tela, dizendo o seguinte: Boa tarde, Nubank. Sabe, eu nunca quis falar nada, até agora. Só que no dia 29/9/2016 foi um dia especial para mim. Foi quando eu recebi o e-mail dizendo que o meu pedido foi aprovado e que o meu cartão Nubank ia ser produzido. Porém, durante esse pouco mais de um ano, eu venho me segurando e guardando para mim.
Eu não consigo mais. Já sofri muito e agora eu preciso falar para vocês. Vocês não me mandaram um adesivo do Nubank. Desde aquela época eu queria demonstrar o meu amor de uma forma visual, não só indicando para as pessoas, mas eu nunca recebi um adesivo. E eu precisava falar isso para vocês agora, porque o nosso relacionamento está avançando. Vamos ter uma conta juntos e eu precisava disso para nós darmos esse passo para frente com mais felicidade. Com amor, ele coloca o nome dele, Danilo. E aí, olha que legal. Vem a resposta da Nubank. Danilo, há exatamente um ano e um mês e um dia, quando você fez uma solicitação de convite, nós iniciamos o nosso flerte, que em poucos dias se tornou um relacionamento sério. O nosso relacionamento desde o início é do tipo que as pessoas olham e pensam: nossa, quanto amor! Um casalzão desse, bicho. Nossa troca de carinho sempre foi intensa. É um relacionamento gostoso, daqueles que a gente se sente bem só do outro, de ter o outro por perto. 13 meses. 13 meses e você não nos contou um absurdo desse, Danilo. Sim, um absurdo. Não suportamos a ideia de você não ter recebido os nossos adesivos roxinhos. Na verdade, não sabemos o que é pior: você não ter recebido ou não ter nos contado isso antes. E aí, gente, para completar, obviamente, o Nubank mandou um kit para o Danilo. E esse kit não foi só um adesivo, foi um óculos, foi adesivo, foi um porta-treco, um porta-caneta com um bilhete que eles escreveram à mão, todo carinhoso para o Danilo. Resultado disso tudo virou marketing. E não foi só esse, não, tá? No Nubank tem infinitos exemplos. Gente, por exemplo, que tem o cartão do banco comido pelo cachorro, né? A pessoa mora com o cachorro, ou tem um cachorro, e aí, por incrível que pareça, o cachorro alcança o cartão e cachorro adora, né? Pega aquilo, mastiga, a pessoa só acha o pedaço do cartão. Aí ela entrega não só um cartão, mas um mimo pro cachorro, um mordedor para ele com a marca da Nubank, enfim, gente. Lembra que a gente falou dos pilares? Então, ela se desvia de uma crítica, se desvia ali de uma fala negativa e se conecta com o cliente falando na linguagem dele, né? Ele falou de uma relação, e aí ela encara isso realmente como uma relação e fala: você tinha que ter falado isso antes. Você tinha que ter dito pra gente antes que a gente estava em falta com você. Então agora o que eu tenho que fazer é te compensar por isso. E compensa, né? Porque o cara literalmente ficou super inspirado e publica lá, né? Como assim como ela falou, olha, um casalzão desse bicho, ele publica um kit desse bicho, né? E coloca isso para a rede inteira. Então quer dizer, ela multiplica o efeito do atendimento dela quando isso vai para a internet e viraliza. E como eu disse, são vários os casos. Poxa, Fábio, mas aí você está colocando um caso de uma empresa grande, traz alguma coisa próxima da nossa realidade. Eu coloquei a foto aí de um restaurante simples e, obviamente, eu não podia trazer aqui a foto desse restaurante por questões éticas, para não expor as pessoas. Mas existem vários restaurantes pequenos, familiares, que têm uma forma muito peculiar de lidar com as pessoas. E eu conheço um em particular que é muito mais simples do que esse, mas que tem uma comida, aquela, eu brinco até que é comida de vó, é aquela comidinha saborosa, aquela comidinha caseira, que é feita num ambiente simples, mas que entrega muito. E com um preço super justo, né? Importa bastante nesse contexto que a gente tem, onde nem todo mundo que vai comer fora tem condição para comer bem. E é uma comida com cardápio super simples, mas que entrega aquele saborzinho que faz com que a pessoa fique ali inspirada para terminar o seu dia de trabalho. Bom, não bastasse isso, já tá até dando água na boca, né? Nessa hora de jantar aqui, a gente falando de comida. Não bastasse isso. Tem, gente, o olhar carinhoso de uma das donas que fica à frente do atendimento, anotando os pedidos e recebendo os pagamentos. E por que que eu falo disso? Essa pessoa ela tem a capacidade de entender o seguinte: olha,
Você que tem um filho pequeno, você não, você vai pedir um prato, como é um prato que para adulto entrega, né, uma quantidade de comida razoável, para criança você quer que divide, não é isso? Sim, ok. Então, ela já, quando você chega, ela já prepara a mesa para a família, ela já traz um prato adicional com um talher menor, porque a criança é menor. Ela já chega e traz uma cumbuquinha separada de feijão, porque a quantidade de feijão não é adequada. E aí o legal, ela não cobra mais por isso. Ela não exige mais por isso, ela faz porque ela sabe como cada um gosta. E aí vem a senhorinha de 80 anos que faz a natação dela e que espera o horário para passar todo dia ali a almoçar, e ela sabe exatamente onde ela gosta de sentar, guarda o lugarzinho dela. Conversa com as pessoas, junta a mesa, coloca na sombra, faz isso, faz aquilo, tudo para personalizar. E quando você liga para lá, escuta, fulano, hoje eu não posso passar aí, tá? Mas você manda comida pra cá? Aí você fala o seu nome, ela, claro, daquele jeitinho, né? E ela manda uma comida personalizada. Ela só te fala, hoje é dia de feijão tropeiro, você vai querer tropeiro? Você gosta de só tropeiro, né? Sim, então eu vou mandar só o tropeiro e um bife pra você. O que é isso, gente? É o atendimento excepcional. É aquele atendimento que se diferencia, que não é pura e simplesmente vender um prato de comida, né? Ela faz além do que ela é contratada para poder fazer. E aí o seguinte, o Fábio, ótimo, gostei dos exemplos, achei super interessante, mas eu quero saber para mim. Então vamos lá, estratégias para você começar a implantar agora, hoje, um atendimento diferenciado. Primeiro, você precisa mapear a jornada do seu cliente. Fábio, calma lá, jornada do cliente. O que que é isso? Gente, você precisa identificar os pontos de contato do seu cliente com você, com aquilo que você faz. Então, como é que você vende? Você entrega um cartão de visita? Ô, Fábio, que antiquado? Não. Antiquado para alguns meios. Mas pensa num profissional autônomo, por exemplo, aquele que cuida do lar, né? O marido de aluguel. Instalador de chuveiro, é, manutenção de cano, troca de resistência e por aí vai. Ele distribui cartão de visita, deixa o cartão de visita na portaria de um prédio, alguém liga para ele, telefona, né? Ou manda um WhatsApp. Aí, olha só, até coloquei na tela aí, tem um caminho para vocês, um fluxograma, né? Começando pelo cartão de visita que ele entrega, depois ele recebe um telefonema. Tudo isso é ponto de contato. Cartão de visita é o primeiro, telefonema é o segundo. Depois vem o terceiro passo. Ele agenda uma visita para entender o que que o cliente precisa. Depois disso, ele manda um orçamento com o cliente, onde ele vai colocar o preço, como é que paga, que dia que, quanto tempo que dura a manutenção que ele vai fazer, acerta um orçamento. Se o cliente aceita, então ele fecha um contrato, e aí vem um outro passo, que é a realização do serviço, e depois disso ele faz o pós-venda, que é verificar se foi bem feito, se o cliente gostou, se gerou problema, se tem que voltar lá para poder melhorar aquilo que foi feito. Então, jornada do cliente, onde o cliente começa o contato com você e onde que ele termina. Mapeia isso para você entender aonde é que você está indo bem e em qual dessas etapas que eu acabei de usar como exemplo você não está legal para poder melhorar. Então, primeiro, mapear a jornada e tratar essa jornada. Segundo, começa a medir a satisfação do seu cliente. Na linguagem do atendimento, se fala muito do NPS, que é o Net Promoter Score, ou o número de satisfação do seu cliente. Lembra aquela pergunta que o pessoal manda para você ou te faz assim, de 0 a 10, quanto é que você nos recomendaria para um amigo ou parente? Aí você dá o número. Ô Fábio, essa pesquisa tão simples ajuda? Claro que ajuda. É uma pergunta só, mas ela já te diz assim: olha, se você não me recomendar, se dá uma nota 6, por exemplo, é porque o atendimento não está legal. Se você me dá uma nota 7 ou 8, é porque tá, ok. Eu não fui nem excepcional
e nem ruim demais. Agora, se eu ganhar um 9 ou 10, ótimo, estou fazendo um excelente trabalho, tá? Então a gente até brinca que dos 6 para baixo, o cliente está fazendo fofoca negativa. O 6 e o 7 tanto faz, e o 9 e 10 significa que você tem um cliente satisfeito que ele pode até fazer uma propaganda para você, ele pode te indicar para alguém, tá? E aí você pode aplicar isso nas redes sociais, fazendo como? Acompanhando as coisas que as pessoas estão falando a seu respeito. Então, se você tem um perfil no Facebook e usa isso para atender, observar as críticas, o que as pessoas estão dizendo a respeito. Se o Instagram é a sua vitrine, a sua ferramenta, presta atenção nos comentários. Se o WhatsApp é a sua conexão, você também pode entender as críticas, anotar o que as pessoas estão falando e dialogar com elas a respeito do que elas estão sentindo em relação ao seu atendimento. Se você ainda não faz, comece a fazer essa estratégia. Outra coisa que você pode fazer por você e pelo seu atendimento é treinamento e capacitação. Como eu disse, nunca é demais tratar o seu atendimento, no caso você, como uma ferramenta importante que precisa, assim como o machado do lenhador, você precisa se afiar, se preparar. Então, desenha o seu atendimento, né? Prepare-se para o seu atendimento, avalie constantemente segundo o resultado que você tem feito. Então, pera lá, você está fazendo muito esforço para atender e gerando pouco resultado, tem alguma coisa errada. Agora, se você faz um esforço que a gente chama de técnica 20-80, faz 20% de esforço e recebe 80% de resultado, ótimo, você está no seu caminho. E para isso, então, é aquela constância que eu narrei lá no início. Por que que é tão difícil fazer um bom atendimento? Porque requer disciplina. Então, manter-se preparado e atualizado é algo que você deve fazer constantemente, sem parar. Ô, Fábio, mas eu não tenho tempo. Arruma esse tempo. Organiza a sua agenda, isso também faz parte. Organizar a sua rotina, porque, Fábio, eu atendo, eu presto serviço o tempo inteiro. Você não pode fazer isso. Prestar serviço 24 horas. Então, qual é o momento do descanso? Que horas que você se desliga? Que horas que você se prepara? Isso tem que estar no seu roteiro, tá? Então, treinamento e capacitação. Se você ainda não tem a disciplina para fazer essas pausas, capacite-se e aprenda a fazer isso, tá? E PPE tem muito curso que te ajuda com isso, beleza? Vamos lá. Mais uma forma de você começar a implantar um atendimento hoje na sua vida, um atendimento excepcional. Usa a tecnologia a seu favor. Fábio, eu tenho medo disso. Novamente eu vou ter que falar do IPPE. Só eu já lecionei aí umas 2 ou 3 oficinas focadas em ferramentas de tecnologia para ajudar a quem deseja usá-las. E aí eu estou falando do WhatsApp, eu estou falando de e-mail, eu estou falando de Instagram, do YouTube, do Zoom que nós estamos utilizando aqui agora e de outras ferramentas que o próprio Google, gente, tem. O Google tem um pacote de ferramentas gratuitas que facilita demais a vida do empreendedor e você pode e deve utilizar. Como eu disse, é grátis. Fábio, eu não tenho, não sei como usar. Busca auxílio do IPPE. Aparece numa consultoria do IPPE, aparece numa oficina do IPPE. Pausa um pouco a sua vida, se organiza para você usar isso, aprender a usar. E aí eu tenho que citar, né? Tem algumas ferramentas de CRM. O que que é isso? Gerenciamento de cliente. Tem algumas gratuitas. Você busca na internet, tem uma chamada, por exemplo, HubSpot. Quando você busca, ela oferece um perfil onde você faz um cadastro e recebe algumas funções gratuitas para te ajudar a gerenciar a relação com o seu cliente. Então você faz cadastro, mantém ali alguns dados e vai fazendo um passo a passo para que o seu atendimento seja um pouco mais profissional, ok?
E aí vem aquela parte que a gente estava comentando das reclamações. Por que que ela cabe nesse momento? Quando a gente vai falar de um atendimento excepcional, a gente tem que começar a entender que, primeiro, a perfeição, gente, em atendimento não existe. A gente busca ela, é uma utopia, a gente sempre vai correr atrás dessa perfeição, mas ela não existe. E sempre, absolutamente sempre, nós vamos receber críticas e automaticamente vem junto a reclamação. Isso é natural. Por que que é natural? Ninguém é perfeito. Sabe? Às vezes de cara alguém olha para o seu rosto, não vai com a sua cara, mas ela já comprou seu produto, não te conhecia antes e olhando para sua cara ali, ela começa a reclamar, começa a fazer crítica e você vai ter que concluir o atendimento, vai ter que lidar com essa situação da melhor forma possível. Como fazer isso? Existe uma maneira, né, um meio que é o ciclo do feedback, o ciclo do retorno. E ele consiste em quatro passos muito simples. O primeiro dele é ouvir. Só isso, Fábio? Sim, ouvir. E não é ouvir simplesmente com desdém, fingindo que está ouvindo. É escutar mesmo, prestar atenção. A partir dessa audição, você vai reconhecer o problema. Que a gente só vai conseguir lidar com o problema se realmente a gente parar para entender. E aí vem esse reconhecimento. Aonde está a falha? E principalmente vem o terceiro passo. Resolver. Primeiro eu escuto, identifico o problema e aí eu resolvo como? Dando uma solução para esse problema de forma imediata. E automaticamente vem o quarto passo, que é acompanhar. O cliente ficou satisfeito? Resolveu de verdade? Qual foi o grau de esforço que você teve que empreender para resolver aquele problema? O que você tem que entender nesse processo todo, quando a gente fala de crítica e de reclamação, é que a reclamação em si, ela é uma consultoria gratuita. Então veja, o IPPE disponibiliza lá, hoje em dia, 1 hora e meia para você sentar com um dos consultores e adquirir conhecimento. E aí eu sempre pergunto às vezes para as pessoas assim, quanto você pagaria, tiraria do bolso se você tivesse que realmente pagar por essa hora e meia que o IPPE está te desprendendo? O cliente reclamão, se ele traz para você um problema e você sabe ouvir e reconhecer esse problema, ele te entrega o caminho que você tem que percorrer de forma gratuita. Basta que você tenha a humildade e a capacidade de realmente ouvir e identificar exatamente o que ele está falando. E dentro dessa questão do atendimento, veja, o cliente irritado é outra oportunidade, porque se você consegue acalmá-lo, mostrar para ele que você está ouvindo, que você tem um cuidado com aquela fala, certo? Ah, você tem uma grande chance de agarrar esse cliente e ele de te indicar para o resto da sua vida. Então guarda essa frase, um cliente irritado é uma oportunidade para você mostrar a sua capacidade de agradar não somente a ele, como a outros clientes que houverem pelo caminho. Tá certo? Seguindo, em relação ainda às críticas e reclamações, é muito necessário que você entenda que hoje você tem, você e eu, todos nós, você tem uma exposição radical na internet. Quando eu falo radical, é que todo cidadão hoje, praticamente todo brasileiro, tem nas mãos uma ferramenta que grava e que transmite até em tempo real aquilo que está acontecendo. Então, mesmo que ele não coloque na internet ao vivo, mas se ele registra uma reclamação, se ele filma, ele acaba te expondo e às vezes até sem necessidade meramente porque você não soube conduzir uma situação, e isso pode gerar para você um problema tremendo. Existem vários casos já registrados
de pessoas que tiveram problemas com clientes que não entenderam e fizeram uma exposição de um fato antes que esse fato fosse resolvido e o prejuízo causado por elas foi muito maior do que o ressarcimento que essas pessoas tiveram entrando depois na justiça para provar que aquilo que o cliente falou era uma mentira, né? A sua imagem, gente, ela fica queimada. E em pouquíssimos casos, um fato negativo na internet, ele se reverte a favor da pessoa. Pouquíssimos casos. Existem, mas no caso do atendimento, não. Do atendimento é sempre o contrário. É muito importante que você monitore as redes no sentido, se você tem o seu negócio cadastrado no Google, toma muito cuidado. É importante ter, porque o Google vai te localizar no mapa, ele vai mostrar avaliações sobre o seu negócio, sobre o seu atendimento, e aí que está o problema. Não há como você entrar no Google para tirar uma reclamação que fizeram sobre o seu negócio. Veja bem, imagina uma reclamação falsa de alguém que quis só te sabotar e que usou o Google para isso. Ô Fábio, tem como recorrer, mas você não tem a garantia de que o Google vai retirar. Então, a partir do momento que você disponibiliza publicamente as informações do seu negócio no Google, chamado Google Meu Negócio, ele vai disponibilizar as avaliações para o mundo inteiro a respeito do seu produto ou do seu serviço, mas você está exposto também para o mundo inteiro. Então veja bem, ô Fábio, eu só posso entrar quando eu tiver preparado? É isso que eu estou dizendo. Prepare-se primeiro, capacite-se, entenda o seu padrão, o seu discurso, e depois você vai lá e entra para o Google Meu Negócio e monitora isso. Assim como o Reclame Aqui, que é uma outra ferramenta hoje que virou referência quando o assunto é atendimento ao cliente, satisfação do cliente. Existe inclusive o prêmio Reclame Aqui, né, das empresas menos reclamadas, aquelas que estão muito bem posicionadas no ranking de menor citação dentro da plataforma e automaticamente você tem um ranking daquelas que são as mais mal ranqueadas, digamos assim, né? Aquelas que são mais mal vistas na internet. E aí vem uma questão também de que existe uma etiqueta, um comportamento positivo que você tem que ter em relação às reclamações. E eu estou falando de retorno. Sabe quando alguém vira e conversa com você e fala: Ô fulano, você tem um tempo para mim? Você fala: Tenho, vou te atender. E você vai empurrando com a barriga? A mesma coisa serve para as reclamações. Eu não posso empurrá-las com a barriga. Anota, eu tenho 24 horas de prazo máximo para lidar com uma reclamação que chega, seja pelo WhatsApp, seja por um e-mail, por um site, pela internet, pelo Instagram. Passou desse tempo, você já está deixando de dar uma atenção adequada e você pode acabar caindo nas más línguas, porque você é aquele que não presta atenção. Se a gente está falando de empatia, se a gente está falando de mudança de comportamento desde o início desse nosso bate-papo, e você esquece ou deixa a ferramenta sem retorno, é o mesmo que não dar atenção. Então, não há como você sustentar um atendimento, afirmar que você tem um atendimento excepcional, se num dos canais que você tem de conexão com o seu cliente, ele fica sem resposta. Ô Fábio, me perdoa, eu não sou bom para responder e-mail. Então, não oferece esse canal para conversar com o cliente. Poxa, Fábio, não tem ninguém para atender meu telefone. Então, cancela essa ferramenta para lidar com o seu cliente. O que eu estou dizendo é que o seu canal com o seu cliente, ele tem que ser um canal ativo, respeitoso e principalmente, tem uma palavra que pouca gente sabe, responsivo. O que significa isso? Que dá conta do recado quando ele é acionado, tá? Então presta atenção nisso.
E aí, falando de relacionamento, como é que eu construo o relacionamento com o meu cliente? Humaniza o seu atendimento. E aí, para fazer trazer para vocês um exemplo, eu vou contar a história da Dona Zilda. Dona Zilda é uma senhora, hoje ela tem cerca de 80 anos. Ela sempre teve uma mercearia, dessas mercearias tradicionais de bairro, que quando você não encontrava nada perto de casa, você saía do portão, corria alguns metros, ia lá e tinha. Não era nada barato, nem sempre era algo novo, né? Tava ali perto da validade, mas é algo que te salvava porque sempre tinha lá. Aquela mercearia cheia de prateleiras, né, pequenininhas e tudo, e com caixa antigo, aquele caixa analógico mesmo, né? E olha que interessante, por que que a dona Zilda, uma senhora com mais de 80 anos, a mercearia dela, por que que sobrevive, sendo que hoje tem aplicativo, tem mundo, né? Nas farmácias, por exemplo, como o Araújo, você encontra quase de tudo, tem entrega em casa. Por que que a mercearia da dona Zilda sobrevive? Porque ela criou ali um ponto de encontro. Ela separa o banquinho, ela separa a calçada e olha que legal. Ela vende a cervejinha, vende o refri, vende o suco. E aí, quando alguém aparece para tomar uma cervejinha ali, um dia ela fez isso e ela percebeu que aquilo ali valia ouro. Ela falou: Quer um banquinho para você sentar, que você está em pé? A pessoa: Quero. Aí ela tomou uma cerveja e de repente vem a dona Zilda: Escuta, eu tenho ali um queijo, um pedaço. Você quer que eu corte para você? E aí a pessoa fica com medo, né, que ela cobre. Não, não, não vou te cobrar, não. Você paga só a cerveja, o queijo é por minha conta. Gente, o que que a dona Zilda criou? Um ponto de encontro. Um ponto de encontro tradicional do bairro. Então, onde que a gente vai se reunir? Na Dona Zilda. E olha que fantástico. Então, no meio de supermercados, com caixas que atendem automaticamente, que o cliente vai e paga, passa a sua compra, a dona Zilda sobrevive com a mercearia dela porque ela constrói relacionamentos. Ela nem precisa na mercearia, ela tem a aposentadoria dela, ela tem a herança do esposo dela, mas ela mantém viva uma tradição. Então, por que que você não pode contar a sua história? Por que que você não pode pegar os seus valores e aplicar ao seu negócio? Comece a construir relacionamento com história. Por que que o tal do método de contar história funciona tanto? Em muitas oportunidades na internet, nas comédias da vida, nas, nos grandes restaurantes. Se funciona para eles, pode funcionar para você, porque tem raiz, né? Em tempos de internet, de redes sociais, você também ganha terreno, constrói relacionamento com a prova social. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas quando um cliente fala bem de você ou fala mal, ele está produzindo provas para você. Então, usa isso a seu favor. Pega o cliente que agradeceu no WhatsApp, pega o cliente que falou bem de você no Instagram, aquele que comentou positivamente no YouTube e mostra essa prova. Pede isso, né? Pede para que a pessoa grave um vídeo, pede que ela mande uma mensagem, que ela te mande um e-mail. E isso vai reforçar um outro gatilho dos relacionamentos, que é a autoridade. Por que que hoje algumas pessoas se tornaram extremamente influenciadoras na internet? Porque a autoridade delas, ao falar de um determinado produto, sobre um determinado assunto, traz para aquelas pessoas que olham e enxergam nela, valor, uma referência. Ela virou um líder ou uma líder de uma tribo, e essa tribo é seguidora. Não interessa se a gente está falando aqui, gente, de um assunto que faz sentido, interessa o que eu estou mostrando para vocês, aquilo que funciona. Então, quando eu vendo um produto que funciona, um produto que traz solução para alguém, eu tenho uma autoridade, aí eu tenho como provar para as pessoas que realmente eu sou abraçado por isso. E aí vem informação, quer dizer, 80% dos consumidores
recomendam marcas que oferecem atendimentos que são valiosos, que geram experiências positivas, tá? Então mostra os seus depoimentos, fotografe, tira lá o print da tela, né, a foto da tela, pega o vídeo do seu cliente, pede autorização dele para que você possa publicar lá no seu Instagram, na sua rede social, divulgar isso num site. Isso vai construir relacionamento com os outros que estão só de longe, olhando, namorando, mas que estão querendo se aproximar de você para serem atendidos por você. E aí vem o tal do plano de ação que eu prometi para vocês começarem amanhã. Vocês vão pensar nele hoje e vão começar amanhã. E aí vamos pensar no seguinte, com base em tudo que a gente fez, que a gente falou aqui. Primeiro, vocês vão selecionar um ponto de contato crítico para melhorar imediatamente. Então veja, se você atende pelo WhatsApp, oferece esse canal e hoje ele não é funcional, você precisa melhorar isso. Então, definir quem vai melhorar, quem vai te ajudar, quando, como você vai fazer, isso é para agora. E aí, o segundo ponto, além de você pegar e melhorar um ponto de contato com o seu cliente, é a opinião dele. Como é que você vai monitorar se você ainda não faz? E se não faz ainda, você faz, mas faz meia boca, como é que você vai melhorar essa relação? Quem vai te ajudar com isso? Quando você vai fazer essa avaliação? Como você vai fazer? Por quê? Eu dei lá a ideia de você fazer uma pergunta e o cliente dar uma nota de 0 a 10. Mas às vezes você pode buscar na internet, pedir até a ajuda da inteligência artificial para te ajudar a construir uma forma, quem sabe uma pergunta, um diálogo, né? Uma coisa, uma pergunta inicial que encaixa na outra e o cliente vai e te entrega aquilo que você gostaria de saber, que é a opinião dele sobre aquilo que você ofereceu de solução para ele. E aí vem um terceiro item. Você pode separar um tempo na sua agenda para você se melhorar, se aperfeiçoar, para você ou para alguém que te ajude. E isso você pode fazer em até 15 dias. Separar na sua agenda, olha, tem 5 anos que eu não estou me qualificando, que eu não estou melhorando tal ponto, e eu posso separar isso na minha agenda e em até 15 dias eu vou me qualificar. Vou ler um livro, vou fazer um curso do IPPE, vou fazer um curso, um outro curso fora, um curso pago, não importa. Importa que você separe esse tempo para isso. E aí vem um outro plano, uma outra sugestão para o seu plano, aliás. Em até 30 dias, o que que eu desejo? Que você escreva o passo a passo de como você vai começar a desenvolver um atendimento marcante. E eu quero que você pense nisso para sempre. Porque o atendimento marcante, ele não pode ser feito um plano para agora, você aplica e nunca mais olha para ele. Eu quero que esse comportamento ele se torne algo seu, focado no seu negócio. Então, essas 4 primeiras medidas não são difíceis. Você pode começar a fazer, pode começar a buscar as opções que você tem para executar essas medidas e pode fazer isso para amanhã. Ou seja, essa esse nosso bate-papo sobre o atendimento hoje, eu procurei mostrar aqui, nesse tempo que nós ficamos juntos, é que não existe uma forma de bolo, né? Com produto, com serviço, a gente pode fazer acontecer e vocês só precisam de um ponto de partida para que isso se torne realidade. Esse nosso bate-papo, ele é só a borda da piscina. O que eu quero é que vocês, a partir de hoje, mergulhem nessa piscina e explorem essa piscina de acordo com aquilo que fornece material para vocês entregarem um atendimento excepcional. Nesse exato momento, eu queria abrir para perguntas, para a gente fechar com as perguntas. Como é que está o tempo, Ellison?
A gente tem até as 21, professor. Pessoal que tiver alguma dúvida, quiser aprofundar em algum tema, fique à vontade para abrir o microfone, abrir a câmera, conversar com o professor. Esse tempo é para vocês, turma. Isso aí. Quem tiver vergonha de falar, pode mandar a pergunta também pelo chat, que eu vou ter o maior prazer em abordar sobre isso. Vamos lá, quem se manifesta? Ei, Fábio, boa noite. Boa noite, Adora. Dora. Então, eu às vezes faço trabalho no final de semana em uma hamburgueria aqui perto de casa. Um pessoal amigo nosso, então às vezes eles têm dificuldade lá com o atendente, então eu pego como um extra. E aconteceu um atendimento lá, o cliente reclamar que não gostou do prato, que foi lá outra vez comeu, gostou muito, mas que naquele dia não estava legal. E eu desci e falei, olha, eu vou falar com o pessoal lá da cozinha e já volto. E desci, reportei para os donos, né, que o cliente não gostou Uhum, e pediu, inclusive, para retirar da mesa, ou seja, não comeram. Eles experimentaram, não gostaram e pediu para retirar. sim. E aí eles, infelizmente, não deram atenção para o cliente, né, que a meu ver, eu acho, né, eu na minha visão, eu teria feito uma substituição de um prato, oferecido um voucher, né, para gastar numa outra ocasião ou ter dado desconto do prato na hora do pagamento. Eles não foram lá, não me deram nenhuma opção para apresentar ao cliente e na Uhum, cobrança incluiu o prato que foi devolvido. Eu achei um uhum, absurdo, mas eu estava lá só em trabalho, né? Mas é justamente o que você falou. Por coincidência, né? Fui fazer unha com a manicure e a manicure me contando que uma cliente falou com ela que no local pediu lá um prato, pererê. Aí eu olhei para ela e falei assim, nossa, eu acho que eu que atendi esse cliente e foi exatamente isso. Ou seja, né, é um negócio de bairro, né, que está despontando agora, está começando a ficar conhecido e está despercebendo desse cuidado com o cliente, né? Tem outros Exato. estabelecimentos. A pessoa pode comer em outro lugar, a pessoa pode pedir um iFood, a pessoa pode ir para o shopping, mas ela escolheu aquele, né? E aí esse pequeno cuidado, né? Um prato para um estabelecimento não vai fazer diferença, não é? Sim. Agora, é o que você falou, a imagem, né, que ficou uma imagem negativa. E aí você, além de me contar o caso, você já me contou exatamente aquilo que eu falei. Já chegou no ouvido de outra pessoa que esse fato aconteceu e foi um fato negativo, que gerou para esse estabelecimento já aquilo que a gente falou, que eu acabei de falar no final ali, de prova social, uma prova social negativa. Você falou de uma forma também muito acertada sobre os meios que o estabelecimento poderia ter utilizado para poder marcar aquela oportunidade negativa de forma positiva. É, uma das primeiras coisas é isso, olha, tem de alguma forma, tem um outro prato que você queira escolher para eu tentar, né, saciar sua fome. Não, não tem. Então, ótimo, hoje você não paga. E é o que você disse, eu vou te dar um voucher para você voltar em outra oportunidade poder, para eu poder te provar que hoje aconteceu um fato inusitado. Errei a mão, aconteceu literalmente, passou do ponto, deixou queimar o hambúrguer, enfim. E aí volta lá no início, né, de que a gente conversava aqui, eu mencionei para vocês que o importante é a gente dar cada passo de cada vez de forma bem tranquila e observando tudo que está acontecendo. As oportunidades que nós temos para atender hoje elas são minimizadas por essa grande concorrência que nós temos. E quando a gente fala concorrência, gente, eu falo inclusive de concorrência indireta. Por quê? Veja bem, você falou que era um sanduíche, ok.
Só como sanduíche, a gente tem essa diferença de que o sanduíche artesanal, ele tem um sabor muito melhor, diferenciado em relação ao fast food, um McDonald's, um Burger King, né? E ainda tem os indiretos, quer dizer, eu estava querendo comer um sanduíche, mas agora que eu me decepcionei porque, né, a pessoa não me deu atenção, tá, eu vou comer uma macarronada. Ô, Fábio, mas é muito diferente. É diferente, aí que tá a indireta, a concorrência indireta. Eu posso perder o meu cliente por um produto que não tem nada a ver com o que eu estou vendendo, exatamente porque eu não prestei atenção na demanda dele, na crítica dele, no problema dele. E a falha foi minha, né? Eu não entreguei qualidade e não soube ouvir o cliente quando ele realmente precisou de mim. E isso diz muito sobre o atendimento excepcional. O seu exemplo se encaixa perfeitamente com o nosso bate-papo. Obrigado, viu? Mais alguém com dúvida ou querendo trocar uma informação com a gente? Eu quero falar que, com palavras simples, você atingiu o objetivo. Realmente, você deu muitas dicas boas e tranquilas, claras. A gente só tem que seguir. Que bom, Ana, é bom te ouvir. A Ana é uma Uhum. daquelas que está sempre lá no IPPE, é uma das que sempre me acompanha, né? Fora do IPPE, nas minhas redes sociais, eu também acompanho. E saudades, viu, Ana, de te encontrar pessoalmente. A Ana que está sempre nessa busca, como eu falei aqui, de excelência, ela não para. E isso é importante, viu, Ana? De ver você nessa caminhada, ver você aqui com a gente, no IPPE, em Então, outros assuntos, isso é é, muito legal, muito importante. quando eu trabalhava no Banco do Brasil, eu era uma excelente vendedora de previdência privada, ganhei até títulos. Sim, Só que, quando eu voltei 20 anos depois a trabalhar, eu cheguei à seguinte conclusão: mudou tudo. Hoje em dia, a excelência é o cliente, igual você sim, falou. Entendeu? Naquele sim. tempo não era não, naquele tempo não tinha internet, não tinha nada, a excelência era o banco. Então era fácil, em nome do banco. Agora não, agora é em nome do cliente. E até o banco mudou, né, Ana? É o que eu falava. Uhum. Hoje o banco é uma instituição, por mais que você seja correntista de uma instituição que tem uma agência física, qualquer uma delas, o banco hoje é muito virtual. Você falando É. aí, hoje mesmo eu recebi uma mensagem do banco onde eu sou correntista dizendo: Olha, que legal, agora você tem uma nova gerente de relacionamento. A minha gerente de relacionamento está no sul do país. Então, Hum. como é que eu vou me relacionar com ela, sendo que ela está em outro estado? E isso é o contrário do que a gente deveria fazer, né? É. Deveria ter pessoas ali perto, de uma forma calorosa, para te atender, para te acolher. E eu não me sinto acolhido com essa, não me senti hoje acolhido com essa mensagem que recebi, porque o banco é físico. E o último dia, né, lembrando, uma coisa vai se engatilhando, o último dia que eu estive na minha agência desse banco, eu fui escorraçado de lá. Me mandaram embora porque, segundo eles, eu poderia resolver tudo pelo aplicativo. E eu estava lá exatamente para provar que o aplicativo não me trouxe solução. Então é de matar, né? Obrigado, viu, Ana, pela sua participação. Gente, mais alguém com alguma dúvida, alguma colocação? Ô, Fábio, isso que você disse a respeito do seu banco é o contrário do que você apresentou do banco, no Nubank, né? Nubank não é só você que elogiou, não, mas outro professor também recentemente elogiou numa palestra também o Nubank. Eu estou até com vontade de fazer uma conta lá no Nubank, abrir uma conta para mim lá no Nubank, entendeu? O- Entendi, Paulo. Eu acho, eu vou te dar um outro depoimento, né? Eu tinha uma reticência, eu tinha um bloqueio contra os chamados bancos virtuais. Por quê? Eu sou um prestador de serviço, né? E como prestador de serviço eu emito nota e às vezes a gente acaba tendo algum ou outro problema e você precisa recorrer ao banco. Há 10 anos atrás, você recorria ao seu banco físico e você tinha lá a figura de um gerente que
ele conseguia te atender prontamente e te dar solução para questões que você precisava em relação à sua conta. E hoje, necessariamente, é o que eu acabei de falar. Talvez você não encontre o seu gerente físico e não encontre a solução mesmo você tendo uma agência física para te atender. E com muito receio, eu passei a minha conta pessoa jurídica para um banco virtual. E até hoje eu posso te dizer que já tem 5 anos que eu fiz essa mudança, eu não tive problemas. E eu fiquei 1 ano e meio mantendo duas contas, com receio de ter problema com o banco virtual, e isso não aconteceu. E eu falo para você que foi uma experiência, está sendo uma experiência muito bacana, muito produtiva enquanto um cliente. E aí o Nubank ele demonstra exatamente esse esforço, já que ele está tão distante, porque ele é virtual, esse esforço de ter uma proximidade e de ser rápido para resolver os problemas, ainda que você não possa encontrar uma pessoa fisicamente para isso. Então, acho que vale a experiência. A maioria dos bancos virtuais eles não cobram taxas, então mantenha às vezes uma conta, é muito fácil abrir, fácil mesmo. Se tiver alguma dificuldade, vai lá ao IPPE, vai ser um prazer ajudar, né? A gente até brinca que ajuda mais do que é preciso, mas isso é focado nesse atendimento, né? De dar a vocês a assistência que vocês precisam dentro do momento que vocês têm. Mas tente, experimente, porque não vai lhe trazer prejuízo financeiro e às vezes é um caminho até mais caloroso do que a agência física hoje está apresentando. Ok, obrigado. Obrigado ao senhor pela contribuição. O senhor está no céu. É o respeito. Gente, mais alguém querendo participar desse nosso bate-papo? Então é isso, né, pessoal? Tem mais alguém que gostaria de falar, de expressar a sua opinião? Se mais, se, se não tiver mais alguém que querendo falar, eu quero convidar a turma para abrir a câmera para a gente fazer um print legal aqui da nossa palestra, da nossa noite. Interrompi seu compartilhamento aqui, professor, só para a gente ver o rosto do pessoal melhor. A Ana sempre presente, o Paulo. Quem mais, turma, pode estar abrindo a câmera para a gente fazer esse registro, para a gente finalizar com chave de ouro o nosso encontro aqui? Aí, ó, a Magali apareceu. iPhone, adora. Tinha uma pessoa do iPhone que tinha acabado de abrir e fechou. Angelina, obrigado a todos que estão topando participar com a gente, com diversas programações. Então vamos lá, no 3 eu vou tirar um print. Quem abriu a câmera e quiser abrir novamente, quem não abriu, e fique à vontade para abrir, para participar, que é muito importante para a gente esse print, postar nas redes sociais, para a gente alcançar ainda mais pessoas, mais interessados. E é isso, turma. Vou tirar o print aqui, aquele sorrisão, hein? No 3. É um, é dois e é três. Aí, muito obrigado pela presença de todos, pela participação. A gente aguarda ver vocês nas demais programações do PPE, visto que amanhã, quinta, sexta, a gente tem uma programação recheada de palestras. Amanhã a gente tem Cine Pipoca e palestra, Cine Pipoca à tarde, do filme Como Vender a Lua. À noite tem da juventude à maturidade, os caminhos para uma vida sustentável e duradoura. Essa é a programação de amanhã, fora as consultorias presenciais. Então, pessoal, liga para o PPE, agenda seu horário na consultoria ou para a gente marcar o seu horário na palestra, no curso e venha participar conosco. No mais, um bom descanso, que vocês fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, professor. Obrigado, turma. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite.